Pessoal, meu nome é Sérgio Moretti, eu sou o primeiro autor desse artigo. Eu estou aqui apresentando a experimentação não planejada em mudanças de hábito de compra durante a Covid-19 no Brasil, um estudo que foi feito por meio de classes latentes com os meus colegas Marcelo, Gabriel, Rejane do Prado e o André Fagundes, os dois últimos da Universidade Federal de Uberlândia, da UFO, e o Marcelo da Universidade Ibirapuera. Na verdade, a gente, na época do estudo, tinha ausência total de informações a respeito de como a Covid estava se trabalhando, principalmente no campo acadêmico, e nós tivemos que contar com várias outras fontes de informação para poder resolver as questões de pesquisa que nos orientavam na época. Então, existem grupos na população brasileira com diferentes atitudes em relação à Covid-19, apresentam variação em suas características demográficas, apresentam hábitos de compra distintos quanto à Covid-19. Essa era a nossa preocupação. Para isso, a gente utilizou uma pesquisa que foi feita pelos colegas indianos, Chauhan e Achá, que foi logo no começo da pandemia, foi um dos primeiros que existiam disponíveis, que nós localizamos, e eles foram muito gentis em nos ceder o questionário. Nós usamos o questionário para adaptar para as questões brasileiras, usamos também relatórios de empresas de pesquisa, e também, neste momento, sai o artigo do chat, falando exatamente sobre o impacto que poderia causar o isolamento nas atitudes de compra do consumidor. Então, para nós foi um achado o chat, nesse momento que ele confirmou bastante das coisas que a gente estava querendo saber. Na questão das atitudes em relação a doenças, a gente se orientou bastante pelo artigo do Shou e Li, de 2015, que estudava a SARS. E eles fizeram uma combinação de relações, os construtos deles buscavam as relações entre como é que a gravidade percebida, aí a gente destaca Einstein em 89, as normas subjetivas do Fishman-Eisen, de 1975, e a crença na autoeficácia do Bandura, a partir de 1997. Não foram só esses autores, mas são os mais destacados em cada um desses construtos. Tá? O método que a gente utilizou foi um survey, né, com uma escala tipo Likert. A gente adaptou o estudo do Chauhan e do Chá para mudanças de hábitos e adaptou o estudo do Shou e Li para atitudes em relação a doenças, como já dissemos. Foi feita uma análise de classes latentes, cujas variáveis utilizadas foram as atitudinais, né, apenas aquelas que geravam a atitude em relação à Covid, em relação ao impacto que a Covid podia causar, e uma análise de regressão linear múltipla para verificar a relação entre as restrições e mudança do comportamento de compra. Ok? E aqui a gente tem que fizemos 401 questionários sem dados faltantes para poder rodar a pesquisa. 52,1% era do sexo feminino, a idade média era de 44 anos, 52% relatou possuir pós-graduação completa e 48,9% tinha renda acima de 9 salários mínimos. Foram encontradas 3 classes latentes. Os céticos era a segunda, com 147, os preocupados era a primeira, com 201, e os indiferentes, com 53. E o efeito discriminante das atitudes de compra em função das classes latentes foi exatamente bastante evidente pela análise estatística. Estou trazendo apenas uma tabela aqui, que é a tabela para mostrar a diferença entre céticos preocupados e indiferentes em relação à sua discordância ou a concordância na mudança de marca em função do Covid. Então, você vê que os céticos discordam em torno de 49%, quase 50%, os preocupados 38%, mas os indiferentes 68%. Tá certo? E aí eles concordam que mudam de marca. A concordância de mudança de marca é bem inferior, né, à dos outros, né, no caso, os indiferentes. Na análise de regressão linear múltipla, apenas a variável não encontrar as marcas que eu queria nas lojas foi validada no modelo Stepwise, como preditora da variável mudar de marca, devido à indisponibilidade da minha preferida, que era algumas das perguntas que a gente fazia para a amostra. O tamanho do efeito F2, F quadrado, da mudança de marca pela indisponibilidade é maior junto à classe dos preocupados e bem menor nos indiferentes. O indiferente é aquele que não está pouco se lixando para o que está acontecendo.
O efeito da indisponibilidade de marcas e/ou de produtos não foi capaz de predizer o comportamento, passei a planejar mais minhas compras, né? A gente percebe aqui nessa tabela, pelas estatísticas de regressão, aqui o R quadrado para os céticos, para os preocupados e para os indiferentes, mas o tamanho do efeito, né, do R2 é bem inferior para os indiferentes, tá certo? Então, a gente tem aqui uma amostra clara. Vocês, por favor, acessem o artigo para ver as mais de 12, 13 tabelas que tem lá, para ver como é que são essas características. Mas, realmente, a gente notou uma diferença muito grande, o que vai nos levar a outros artigos em função disso, como eu vou explicar daqui a um pouquinho. Na conclusão, nós podemos dizer que os resultados confirmaram o contexto que foi descrito pelo chat, até, digamos assim, de forma ensaística. Entramos em contato com ele, conversando com ele, trocamos ideias e estamos aí analisando a possibilidade de publicar alguma coisa, porque ele ficou entusiasmado de ver que o que ele havia, de alguma maneira, intuído pelas observações, a gente estava comprovando de forma empírica. Né? Então, o chat foi muito importante para nós aí. O isolamento social e o lockdown realmente provocaram disrupções no comportamento do consumidor. Isso a gente queria saber, e está aí, a gente já sabe disso. Mas quando a gente fez isso lá em abril, maio, não era bem assim. Né? As pessoas tiveram que improvisar em termos de compra e trabalho e acesso, para acesso ao abastecimento. Ou seja, durante a fase aguda do isolamento, houve um aumento muito grande das compras no e-commerce, né, das compras pela web. O trabalho teve que ser transferido para casa, né, o trabalho remoto, e o acesso para o abastecimento também ficou bastante reduzido. Né? Então, tiveram que se encontrar formas de você poder sobreviver dentro de uma situação que não tinha sido planejada. Então, essa era a questão. Havia uma experimentação não planejada? Houve uma experimentação de várias coisas, de outras marcas, de outros produtos, de outras formas de poder resolver os problemas de compra, de acesso, de trabalho e tudo mais. Né? Foi confirmado. Né? As classes latentes, elas apresentaram diferenças sociodemográficas e comportamentais, como a discordância dos céticos frente à gravidade percebida em comparação à concordância dos preocupados, e a neutralidade dos indiferentes. Houve, então, essa questão bem clara. É uma contribuição para aumentar o nosso conhecimento sobre o assunto. E eu quero agradecer a todos